Bom, hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito polêmico, tá? E vou fazer aqui algumas revelações e que serão realmente, vão dar no que falar. Bom, o que temos na Bíblia, ou seja, devido a sua, é uma data muito recente, né, desde a crucificação de Jesus, que é Yeshua, na verdade, o nome, e no mundo astral conhecido como Sananda, tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu já falei o porquê de eu não confiar na Bíblia. Eu creio numa fonte criadora, o que você chama de Deus, não é? Da criadora do universo, dessa energia, tá? Dessa fonte. O que eu não concordo e não creio é na Bíblia, porque fora escrita por homens. E não sei se você sabe, quem escreveu, colocou todo aquele conhecimento alterado, muita coisa ali tem até um certo sentido, tem algum ponto de verdade, porém o que realmente a maior parte foram alteradas e são cópias mal feitas de papiros, livros apócrifos, tabuletas, não é? Encontradas, onde através dessas tabuletas, desses livros apócrifos, quando você faz um estudo, se debruça sobre isso, você pega então tudo que tem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vê que eles foram colocados ali, não é? Então nós estamos falando ali de menos de 2000 anos da Bíblia contra conhecimentos e livros apócrifos de 38, 50 mil anos atrás, tá? Dentre outros mais, mas nessa faixa, se nós pegarmos aqui as tábuas de Esmeralda, 38 mil anos, tá? Você tem lá as sete tábuas numa lixa, né? As sete tábuas da criação, tem o livro da morte dos egípcios, dentre outros e outros. Eu vou ficar aqui até amanhã. Vou colocar no card aqui um vídeo onde eu falo mais detalhado sobre essa questão. Então, por isso que quando você se debruça sobre esse estudo, é claro que você só lê a Bíblia. Se você só lê a Bíblia e dizem para você só confiar na Bíblia, existe um motivo por que fazem isso. Porque um deles é porque não querem que você desperte, que você descubra que, infelizmente, essa Bíblia que a Igreja Católica, protestante ou católica, ou seja, os cristãos, né, seguem, não é esse Deus que está na Bíblia, não é o Deus da fonte criadora, primeiramente. E segundo, que a maior parte do que está ali, infelizmente, não procede, foi alterado. Tá? Isso é fácil de você confrontar com papiros muito mais antigos, como eu falei. A gente vai falar de 1100 a 2000 anos da Bíblia contra, vamos pegar aqui, 38 mil anos, né, atrás de conhecimento, ou seja, muito antes de Cristo, tá certo? Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque justamente quando você começa a investigar, começa a ler mais, e você começa, além dessas investigações, e você começa a ler livros de escritores, de canalizadores de consciências, principalmente, onde esses começam então a nos narrar, tá? A nos narrar e a testar, que é principalmente tudo aquilo que você tem estudado e vem estudando e começa a confrontar. E você vê autores de países, pessoas diferentes que não se conhecem, seja canalizadores, escritores, tabuletas, as tábuas, né, diversas, como eu citei algumas aqui, e você vê que quando lê a Bíblia, você consegue ver que aquilo que está na Bíblia fora tirado além das controvérsias da própria Bíblia. Porque é tanta informação, e ela, principalmente depois do Concílio de Nicéia, onde resolveu-se então, ali em torno de 300, 330, 325, 23 para ser, vamos estar 325, né, depois de Cristo para ser mais exato, que foi então decidido seguir uma regra e com isso também computar algumas coisas
sobre o cristianismo e ter uma mesma linguagem, ou seja, foi tudo programado pela Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, os romanos. Tá? E uma das situações que é muito importante, está na cadeira aí, senta. Se está em pé, senta. Se está sentado, segura no braço da cadeira. Você que vai dizer, é uma blasfêmia. Não, é uma questão de conhecimento e eu convido a você também fazer esse conhecimento, porque você tem o seu livre-arbítrio e a liberdade de buscar. E com isso, o que nós descobrimos é que, na verdade, Jesus ou Yeshua, porque o J, a letra J não existe no idioma hebreu. Então, se ele não existe no idioma hebreu, por que o nome do Filho de Deus, vamos dizer assim, porque não só ele é Filho de Deus, como todos nós, mas porque ele tem que ter o Jesus? Logo, bem recentemente, os hebreus resolveram, até devido à popularidade do nome, etc., resolveram admitir na sua gramática, na sua língua, a letra J, mas ela não existia, tá? Então o nome dele não pode ser Jesus, era Yeshua, tá? Uns escrevem com J para simplificar, mas o certo é com Y, né? Yeshua, e como eu falei, Sananda no mundo espiritual, no mundo das consciências superiores, de dimensões superiores. Então voltando aqui, Jesus não fora crucificado, ele nunca foi crucificado. Isso é uma falácia, uma narrativa criada pelo Império Romano juntamente com a Igreja Católica, tá? Para que então eles bolassem um plano onde eles praticassem esse rito religioso, né? E fizesse com que as pessoas, no modo geral, ficassem subservientes a eles pudessem cobrar impostos, etc. E dizia que se você não seguir isso ou aquilo, você vai para o inferno. O inferno não existe, tá, gente? Inferno não existe. Isso é outra criação, outra narrativa criada pela Igreja Católica. Não existe inferno. Lúcifer não existe. Tá? Como não existe? Procura lá se você vê Lúcifer, que é um anjo. Não, Lúcifer, na verdade, é o nome de uma consciência de luz. Isso, tanto que eles deturpam um pouco, né? Diz que era um anjo de luz que resolveu se rebelar contra Deus. Ora, um anjo de luz, pura luz, o conhecimento universal que ele tem, intergaláctico, e o conhecimento da criação de todas as coisas, ele jamais se rebelaria, viria para o mal. Tá? Então ele não era de luz. Então vamos supor que ele existisse. Se ele existisse ou existe, ele não teria de ser de luz. É contraditório. O Lúcifer, na verdade, é o nome de um posto de consciências, de uma confederação intergaláctica universal, responsável por vários universos, inclusive o nosso, onde nós estamos na Via Láctea, e ele tem um posto, uma consciência superior, hierarquicamente falando, muito, muito depurada, ou seja, de luz pura, uma que tem acesso direto da fonte, tá? Onde dali eles tomam todas as decisões que deverão ser feitas e encaminhadas por outros espíritos da luz de hierarquia mais baixa, responsáveis pela administração de não só da nossa galáxia, da nossa Via Láctea, etc., e de outros universos. Então isso tudo fora criado, quem criou isso sabe de tudo isso que eu estou falando para vocês, mas deturpou a narrativa, criou essa narrativa de Lúcifer, porque assim eles mantêm você no medo, e é somente através do medo que eles sabem que eles mantêm a sua vibração, a sua ressonância, ou seja, você ressoa vibracionalmente falando, sua frequência vibracional baixa, e com isso você não consegue despertar para as outras realidades e acha que só existe essa realidade terceira dimensão, tá certo? Então, o que ocorre? Volto a dizer, Jesus não fora crucificado. Isso é uma mentira, tá? Porque não é mais bonito e até mais confortável? Porque eu senti uma angústia muito grande, e é isso que eles querem criar em você, de que Jesus teve que sofrer, morreu na cruz, isso é uma outra falácia, e morreu para pagar os seus pecados. Olha,
Ninguém pode pagar os seus pecados. Você é que paga com seus próprios pecados. Você que é responsável pelas suas ações, não é? É da ação da causa e efeito, uma das 7 leis do universo. Não são os 10 mandamentos. Então, a causa e efeito é uma delas. E, como você pode talvez ter ouvido falar, de ação e reação. É a mesma coisa, só muda o nome, mas é o mesmo alvo, né? O mesmo sentido, é a mesma coisa. Então, toda ação provoca uma reação. Se você age de maneira não condizente, de maneira má, você não tem como receber de volta coisa boa. Isso é fato, tá? Isso é fato. Então, se você é aquilo, né? Tem mesmo no próprio Jesus, né? A árvore boa não dá maus frutos e vice-versa. Então, não tem como, é impossível. A árvore boa só vai dar bons frutos. Tá? Então, você colhe o que você planta. Você planta o mal, colhe o mal. Você planta o bem, colhe o bem. Isso é fato, não é verdade? Então, isso tudo foi tirado e alterado, ação e reação na física, a árvore boa não dá mais fruto, para ter um entendimento até para a época deles, que era uma época muito ignorante. Você vê, hoje ainda tem pessoas ignorantes, que o que eu estou falando aqui ainda vão retrucar, não vão compreender, não querem despertar, preferem, como um cavalo com a rédea aqui, olhar só para frente, né? Eles preferem continuar subservientes a um sistema, a uma religião, né? Eu penso o seguinte, as religiões estão aí, quando elas vieram com um outro propósito. Infelizmente, o ser humano deturpou tudo. Na verdade, desde mesmo da criação das religiões, ela já fora criada com um propósito não muito bom. Isso desde lá, muito antes, lá, desde a época dos Atlantes, tá? Desde a época daqueles que vêm dos céus, né? Os chamados deuses, que de Deus eles não eram nada, não é? Que são os Anunnakis. Então, isso é uma outra história para um outro vídeo, porque das religiões, não é? Profundir, eu estou falando, quando eu falo isso, eu não falo de 6.000 anos, porque o ciclo bíblico só data de 6.000 anos. Mas nós temos já comprovadamente, por exemplo, aborígenes australianos de 58.000 anos, cientificamente comprovado, e arqueólogos, né, já comprovaram, atestaram. Isso é disco arranhado, CD arranhado, né? Então, se nós temos, por exemplo, isso estou falando de uma das mais novas, 58.000 anos, uma raça que existiu, indígenas, ou aborígenes, você querer chamar, que eles têm 58.000 anos, então dá para nós entendermos que, se a gente pegar o ciclo bíblico católico da religiosidade cristã só 6.000 anos atrás, é ridículo, né? Não é? Então você tem que ver, então 6.000 anos para trás não existiu nada, a Terra só começou de 6.000 anos para cá. Não é? Então você tem que começar a discernir sobre isso. Então, voltando aqui à questão que nós estamos falando de Jesus, que ele não foi crucificado, e foi tudo criado pela igreja, pela Roma, imperador romano, da Roma como um todo, a igreja católica, justamente para te fazer ter medo, não é? Falando de Lúcifer, tudo, nós falamos isso tudo para criar medo, porque eles sabem, toda essa informação que eu estou passando para vocês, eles já sabem, há milênios. Então, eles fazem isso para manter você no controle. E as religiões, elas poderiam até ter o seu propósito, mas a gente tem visto que ao longo dos séculos não é algo bom você ser religioso. O que você tem que ser espiritualista. Você pode crer na fonte, em Deus, mas não a religião. São coisas distintas. Pode ver que nenhuma delas se entendem quando nós temos um mesmo Criador, né? Então, o Shakdu dizia o seguinte, né? Um lama do Tibete, ele falava o seguinte, uma coisa muito interessante sobre a religião. Ele dizia que aquele que precisa de religião, ou seja, aquela pessoa que precisa de religião para ser boa, ela não é boa, ela é um cão adestrado. E é justamente isso que os líderes religiosos, as religiões no modo geral, querem que você seja, um cão adestrado. Até porque falou que a igreja está em nosso corpo, vós sois deuses, você é Deus, você é uma partícula, né, que foi criada da fonte criadora de Deus. Então, como Jesus disse, tudo que ele fez você pode fazer, então isso é uma prova que você também é Deus. Mas para isso você tem que despertar. E para finalizar esse vídeo, uma outra polêmica
muito interessante, porque Jesus, por mais que ele fosse um espírito depurado, iluminado, mais avançado, ele encarnou, ele sentiu na carne e vivenciou então toda a realidade 3D de um mundo, uma realidade física de 3D, não é? Que é o nosso mundo. Então ele sentiu raiva, sentiu amor, sentiu carinho, sentiu asgo, porque faz parte quando você encarna, a sua consciência, que nós chamamos de espírito, né, alma, seja o que for, você tem que baixar o nível de frequência vibracional desse espírito de tamanha forma para que ele possa ter uma vestimenta, um avatar como o nosso, para você ver como o nosso corpo é tão denso, não é? Há quem diga, eu acho um exagero, mas o espiritismo kardecista diz que Jesus, ou seja, Yeshua, teve que trabalhar 1000 anos para conseguir encarnar no corpo. Isso é um exagero, né? Mas até porque nas outras realidades da quinta dimensão acima não existe tempo, tá? É tudo agora. Você vive várias realidades ao mesmo tempo no agora. Não existe passado, futuro e presente. Isso é uma percepção, uma perspectiva da nossa realidade desse mundo 3D. Então, para a gente tem passado, presente e futuro. E o que nós achamos que é passado, presente e futuro, na verdade, são realidades quânticas do seu campo quântico. Várias realidades, tá? E que o futuro, ele não é uma verdade absoluta, e sim probabilidades. São milhares de probabilidades. Se você entender um pouco até no filme dos Vingadores, o Doutor Estranho, né, quando ele tenta buscar, como ele tem essa questão astral, espiritual, ele busca aquilo ali. Aqueles autores desses filmes, eles não tiram do nada aquelas ideias, tá? É justamente das mesmas fontes que eu estou dizendo aqui para vocês. Então ele mostra que ele busca num futuro, né, ou seja, outras realidades, outras probabilidades, onde eles conseguiriam vencer o Thanos. Ele diz lá que de 1 milhão e tantas possibilidades ele encontrou uma. Quem não viu o filme, não vou dar o spoiler como isso aconteceu, mas eu já estou até dando uma parte do spoiler, mas não totalmente. Então ele encontrou uma, e justamente conjuntamente com o Homem de Ferro, eles resolvem cumprir essa missão. Ele só fala essa possibilidade para o Homem de Ferro porque ele é peça fundamental justamente para vencer o Thanos. De todos os heróis, ele é peça fundamental. E nessa única chance, única oportunidade, única realidade futura, ou seja, probabilidades do futuro, que ele pode trabalhar em cima disso, tá? Então é muito interessante às vezes vocês assistirem esses filmes com uma outra ótica, uma outra visão, não só não só pelo entretenimento ou pela fantasia, pela fábula, mas sim também para que você desperte e traga isso para sua realidade, para que você entenda sobre suas outras realidades. Então, encerrando, Jesus, ele teve no Tibete, ele estudou. Você pode ver que tem um hiato muito grande da vida de Jesus, que ele some, ninguém sabe, claro que sabe. Ele fez parte das escolas de mistério, juntamente com os essênios, foi para o Tibete, então adquiriu conhecimento espiritual, astral, meditação, etc. Tá? Que por mais que ele fosse quem ele era, não tinha como ele obter isso sozinho, só falando. Ele tinha que ter isso empiricamente falando, ou seja, de experienciar isso. Não tem como só dar na teoria, tá? Para que isso então se torne realidade. Você é o que você pensa, você cria naquilo que você fala, reverbera falando ou com seus pensamentos, mudando a sua realidade. Então, para isso, ele precisou de professores, sim. Tá? Só que ninguém quer dizer, porque acha, quando falam de Yeshua, falam dele como se fosse uma pessoa mágica, um ser mágico que no instalar dele ele faz assim, tudo acontece. E não é assim, mesmo ele tinha que seguir as leis da física quântica. Tá? Porque até para ele fazer uma cura, através da física quântica, você descobre como se dá aquela cura, como se dá essa energia. Por exemplo, vocês conhecem mais como um Reiki, né? Como é que se dá isso? Que eu vou lá, eu medito, eu crio, eu coloco a minha mão, minha energia do meu... Não, mas como se dá essa cura contra uma doença? Então isso tudo tem que ser explicado, né? Como um passe de mágica, concordam comigo? Então isso tudo é ensinado, isso tudo foi dado para as escolas de mistérios que Jesus fez parte, ou seja, Yeshua,
e ele se casou com Maria Madalena, uma outra narrativa que a igreja deturpou a imagem de Maria Madalena, colocando-a como uma prostituta, mas como ela esteve muito com ele, eles tiveram os filhos e os descendentes dele estão na terra até hoje, nessa realidade, eles pelo menos disseram que ela era uma prostituta, mas que ele a recebeu, que ele era uma pessoa que amava não importa quem, porque ele sabe que um dia isso tudo vai ser trazido à luz. Então não tem como, às vezes, você pode alterar alguma coisa ou outra, mas você não pode abdicar e eliminar 100% daquela parte da história que é um fato. Então você pega esse fato, transforma ele numa outra narrativa, tá? Para que esse fato ele não... Porque senão, imagina, quando descobrir, quer dizer que ele casou Maria Madalena e a Bíblia nem citou, é que muito estranho, é mais escroto, desculpa a palavra, ainda. Então, tópicos importantes desse vídeo. Primeiro, Jesus não fora crucificado. Não acredite nisso, porque isso te traz medo e isso baixa a sua vibração, sua frequência vibracional. E segundo, né? Primeiro que eu falei, né? Primeiro e segundo, Maria Madalena e Jesus se casaram e tiveram filhos, tá? Jesus é impossível! Não é impossível, porque Jesus era judeu, apesar de todo o seu aprendizado com os essênios, com o Tibete, etc., ele seguia muito aquela questão de poder casar sim, porque cristão só surgiu depois de Cristo. Ele não pediu para criar nenhuma religião que ninguém seguisse ele. O que ele trouxe era para que você aprendesse com ele e fizesse como ele faz, mas não é para ter seguidores, igrejas, nada disso. Isso tudo foi criado pelo Império Romano, juntamente logo em seguida com a Igreja Católica. Tá? Templos. O seu corpo é o seu templo e vós sois deuses. Então, se o seu corpo é seu templo e você é Deus, você naturalmente não precisa de templo algum e não precisa pedir a ninguém. Quando pedir alguma coisa, peça a si mesmo, de dentro para fora, não de fora para dentro. É isso que Jesus ensinou. Bom, gostou do vídeo? Dá aquele like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque no próximo vídeo nós vamos falar aqui da Maria, né? Mãe de Jesus. Quem era ela e por que ela foi escolhida para dar à luz a um ser de luz tão iluminado quanto Yeshua? Por que será que ela, José, foram os escolhidos? E quem era ela realmente? Ela era humana? Então é isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Muita luz e paz.